Durante muitos anos eu pensei que esse sonho falava apenas de perigo. Eu estava em um ponto de ônibus com minha mãe. De repente eu vi uma cobra gigantesca enrolada no tronco de uma árvore. Ela surgia da raiz e enrolava no tronco até a copa. E ela parecia sair da copa e vinha em nossa direção com a língua de fora, como se quisesse nos atacar. Hoje eu quero mostrar para vocês que sonhar com cobra nem sempre representa um perigo ou uma traição. A cobra não tem só um significado como aquele de enganar, de trair, como no mito de Adão e Eva, na história bíblica de Adão e Eva. Mas em várias culturas a cobra pode significar várias outras coisas. Positivas também, até na Bíblia tem momentos de fala positivas da cobra. Muitas vezes ela pode representar ou representa um instinto da própria psique. É o que me chama a atenção hoje. O que me chama a atenção nesse sonho é que a cobra não estava rastejando no chão. Ela estava subindo na árvore, ultrapassou a copa para nos atingir enquanto íamos ao ponto de ônibus. Ou seja, ela estava ligada a uma árvore enorme. A árvore é um símbolo da vida, de crescimento e de ligação entre diferentes níveis da psique. A cobra pareceu unida, ligada a essa árvore, como se viesse da profundidade da psique. Será que aquele sonho estava falando de um perigo externo? O que você acha? Coloca aí nos comentários. Ou de uma força interior que eu ainda não conhecia? O outro detalhe muito importante é que nós estávamos no ponto de ônibus. O ponto de ônibus normalmente é um lugar de espera. Nós estávamos aguardando o momento de seguir a viagem. Ou seja, nós nos dirigíamos ao ponto de ônibus. O ponto igual a transição. O ônibus, caminho da vida, pode representar. A espera, pode ser uma preparação para uma nova etapa. E a minha mãe estava comigo. Nos sonhos, a figura da mãe nem sempre está representando a mãe real. Muitas vezes ela representa nossas origens, nossa história emocional e aquilo que recebemos da nossa família. Valores, princípios, lembranças, memórias. E tem, interessante, aí de repente surge um homem. Quando ela vem pela copa para nos atacar e nós estamos realmente nos apressando para que ela não nos alcance, surge um homem. Ou seja, o homem na psique feminina simboliza o ânimos, que é o masculino dentro da psique da mulher. E ele fala assim, o homem, deixa comigo. E automaticamente ele corta a cabeça da cobra no ar, quando a cobra parecia pronta para atacar. Então, na psicologia analítica, essa figura pode representar o ânimos positivo, porque dentro da nossa psique, essa figura masculina, que é o ânimos, que Jung denominou como o ânimos, ela pode ser negativa ou positiva. Nesse caso, ela foi positiva, porque ela teve uma atitude de impedir que a cobra impedisse o propósito para o qual nós estávamos empenhadas. Ou seja, o ânimos, essa figura masculina dentro da psique da mulher, é aquela capacidade de tomar iniciativa, de enfrentar aquilo que nos ameaça, é de ser proativa. O homem é uma figura bastante proativa.
Aqui ele não mandou a gente enfrentar a cobra. Ele enfrentou a cobra. Então, todas essas figuras, essas presenças que se manifestam nos sonhos, são imagens que habitam a nossa psique. Ele próprio assumiu essa função de defesa, de enfrentamento. Aqui eu não entendo como um gesto destrutivo, porque a cobra é um ser mau. Não, porque aqui o ânimo estava se posicionando de uma forma bastante positiva, mas a cobra, que normalmente representa os nossos instintos, estava se manifestando, neste caso, de uma maneira negativa, talvez de uma maneira destrutiva, muito impulsiva, que precisava ser contida. É possível que estava se manifestando de uma maneira ameaçadora e precisava realmente ser interrompida. Nesse caso, porque eu precisava continuar a jornada. O sonho não elimina o símbolo da cobra, o símbolo instintivo da cobra. Elimina a sua forma destrutiva com a qual ela se apresenta. Depois disso, a gente entra no ônibus, o ônibus da partida, continua a viagem. Isso mostra que a vida continua depois que enfrentamos aquilo que nos parece ameaçador. Mas o curioso é que o sonho não acaba aqui. Não termina com a cobra. Minha mãe me leva para uma casa antiga. Eu vejo, né, a parte externa da casa, ficava assim, em um lugar um pouco mais afastado, até parecendo um pouco campestre. E eu entro e percebo a sala. Mas eu percebi que havia andares superiores e inferior. Eu não subi nem desci. Estava ali da sala observando. Hoje isso faz muito sentido para mim. Era como se minha psique estivesse falando. Primeiro conheça a casa, depois você conhecerá os outros níveis. Esse sonho aconteceu muito antes de eu criar esse canal. Nessa época, eu ainda estava estudando psicologia, mas ainda não conhecia a linguagem simbólica dos sonhos. É possível que já naquele tempo, esse sonho já anunciava o caminho que eu iria percorrer. Estudar símbolos, compreender a casa como imagem psíquica e reconhecer as presenças que aparecem nos sonhos. Compreender também a presença dos animais e os seus simbolismos como instintos. Então, é possível que a cobra que apareça no seu sonho não seja uma ameaça, nem um símbolo de traição necessariamente. Ela pode ter vários significados, dependendo do seu contexto de vida, da história de vida que você está vivendo naquele momento ou que você viveu durante toda a sua vida. É possível que a cobra que aparece nos seus sonhos não seja um aviso sobre alguém ou sobre algo necessariamente negativo. Ela pode estar perguntando se você está preparado, se você está preparada para conhecer uma parte mais profunda da sua psique, da sua própria casa interior. Se você já sonhou com cobra, com casa, comenta aqui, compartilha com a gente qual foi a sua experiência e qual foi o seu entendimento sobre isso. Não esqueça de deixar o seu like, se caso você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo.